aqueles que estão nos assistindo, que esta palavra, Senhor, caia numa boa terra, que nós possamos entender a relevância do jejum na vida da igreja, Pai. Nós precisamos, sim, entender e aprender muito sobre a oração, sobre o jejum, sobre essas práticas salutares para a nossa comunhão contigo. E, portanto, Espírito Santo, fala conosco. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, gente, o que é o jejum? O jejum nada mais é do que uma abstinência total ou parcial de alimentos por um período e propósito específico. Você pode repetir comigo? O jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Esta é a finalidade do jejum. Muitos cristãos hoje desconhecem o que a Bíblia diz acerca do jejum. E por isso, a gente está hoje aqui trazendo esse assunto para você que está aqui conosco, para você que está nos assistindo. E a gente sabe muito bem que a igreja contemporânea, ela vive uma certa luta interna, onde muitos estão dizendo que não precisa fazer mais nada. Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais cuidar, eticamente da minha postura como cristão, porque eu sou salvo, porque eu sou crente. Jesus já pagou todo o preço na cruz do Calvário, eu não preciso fazer nada nessa relação de amor com Jesus. Existe também aqueles que já passam para um outro extremo, aonde espiritualizam tudo, aonde maximizam tudo, tudo é pecado, tudo é ação do inferno, tudo é o capeta, E a gente precisa, como igreja, gente, ter equilíbrio. O equilíbrio é fundamental para as nossas vidas e para o nosso crescimento. E aí eu quero dizer algumas coisas para você. A Bíblia, ela não fixa nenhuma regra para você e eu praticarmos o jejum. Isto é pessoal. A prática do jejum, ela é uma recomendação bíblica para a sua e para a minha vida e traz princípios relevantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como igreja, como corpo de Cristo. E aí eu quero te fazer algumas perguntas. A Bíblia ordena o jejum? O que você acha? Sim ou não? Eu tenho uma resposta para você. Não. A Bíblia não ordena o jejum. Pastor, que contradição é essa? Você está trazendo uma palavra sobre jejum e está dizendo para a gente que a Bíblia não ordena o jejum? Porém, todavia, contudo, apesar de não haver um imperativo acerca desta prática, a Bíblia está cheia de menções de assuntos que fizeram parte na vida de cada irmão no Antigo Testamento ou no Novo Testamento sobre o jejum. Diante dessa resposta, muitas pessoas, então, estão ensinando de maneira errada e dizendo para as pessoas, que não há necessidade de fazer mais o jejum na nova aliança. Não devemos mais jejuar. Mas Jesus, se o próprio Jesus, ele teve essa prática salutar para a sua vida, para a sua relação com o Pai, não há como negar, então, se Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo, ele praticou e teve esse ato saudável sobre a sua vida, que nós também devamos fazer. Somos imitadores de Jesus, amém? E o texto que acabamos de ler, ele enfatiza isso. Jesus está indo de encontro ao jejum que era feito pelos religiosos. Eles jejuavam 2 vezes na semana. Eram os fariseus, eram os hipócritas, Faziam isso para que todo mundo visse, batiam no peito, diziam que estavam se aproximando mais de Deus. E o próprio Jesus e os discípulos não fizeram em momento algum esse jejum praticado pelos fariseus e pelos hipócritas. Mas Jesus nos orienta, de uma forma
bem sutil, bem inteligente, dizendo para a gente o seguinte: quando, porém, jejuares, unge a sua cabeça, ou seja, penteia o seu rosto, tire toda a aparência de que você esteja em jejum, com o fim de não parecer a ninguém, ou seja, ninguém precisa saber que você está ou não está fazendo jejum hoje. Essa relação de amor, de intimidade é com você e com o seu Pai. E se o Pai em secreto, o próprio Deus, é que vê, e através dessa sua atitude, através desse seu comportamento, Ele te recompensará. Você pode dizer amém? Embora no texto Jesus enfaticamente não esteja mandando a gente jejuar, as suas palavras estão aí nos mostrando que Ele espera que nós pratiquemos. Ele nos instrui até a ter motivações corretas e motivos corretos para praticarmos o jejum. Ele nos mostrou isso. Ele nos mostrou que tal prática vai sempre produzir bons resultados. Algumas pessoas então dizem, gente, que se as epístolas também de Paulo, de Pedro, não são enfáticas nesse assunto, é porque não é importante. Ora, será que isso é verdade? Claro que não. Eles desprezam então o ensino de Jesus sobre o jejum. Isto é errado. Jesus não veio ensinar os judeus a viverem bem a velha aliança, até porque os judeus já conheciam muito bem a velha aliança. Ele veio instituir a nova aliança e todos os seus ensinos na nova aliança apontam para a prática do que o cidadão do reino de Deus, tem algum cidadão ou cidadã do reino de Deus aqui nesta manhã? Cadê os cidadãos? Eu quero te ver, legal, né? Aquilo que o cidadão e a cidadã do reino de Deus devem então praticar. Mateus capítulo 28, versículo 20, não precisa abrir a sua Bíblia, Jesus diz para a gente que a gente deve guardar tudo o que Ele ordenou, e Ele ensinou isso aos seus discípulos. Guardem tudo o que eu te ensinei, pratiquem tudo o que eu fiz, sejam o meu exemplo no trato, na doutrina, nos costumes, em tudo. O próprio então Jesus, Ele praticou o jejum. Lemos isso que no livro de Atos, que os líderes evangélicos da igreja que estava ali sendo fundada, também praticaram o jejum. O jejum, então, deve ser parte da minha e da sua vida, de forma equilibrada e dentro de um ensino neotestamentário. Isso é muito relevante, isso é fundamental. O mestre, então, está nos mostrando, através do texto, que não podemos de forma alguma dizer que o jejum não é importante na caminhada cristã. O mestre mostrou não ser contra o jejum, pelo contrário, e disse aos seus discípulos e àqueles que interrogavam a ele, que quando ele fosse tirado, ele como noivo, ele como a própria presença de Deus ao redor dos seus discípulos, ele voltaria ao Pai e eles, os discípulos, estariam também jejuando. Não o jejum dos fariseus, mas o jejum que Jesus havia ensinado os seus discípulos. Qual o propósito, então, do jejum, gente? Eu gosto muito de uma afirmação, eu tenho esse livro, do reverendo Kenneth Reagan, acerca do jejum, que ele diz uma coisa interessante. E se você quiser escrever essa frase vai marcar e vai mostrar a você a importância do jejum. Kenneth Reagan escreveu o seguinte: olha, o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo, antes, durante e depois do seu jejum. Mas o jejum vai mudar você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para com você, porque Deus é bondade, Deus é misericórdia. Mas o jejum está ligado diretamente a nós, a você e a eu, numa relação com Deus.
aonde a nossa necessidade de romper com as barreiras e as limitações da carne. Então o jejum deixará nosso espírito atento. O jejum vai mortificar a tua carne e vai mostrar à tua alma que ela precisa diariamente de ajustes e de acertos. Você sabe muito bem, e eu espero que você pratique e faça isso constantemente na sua vida. O jejum, ele vai sempre estar te aproximando e mostrando a você, né, as coisas que você precisa acertar na sua vida. Um ensino, então, precioso de Kenneth para a gente. Diante disso, gente, eu creio que o jejum, ele tem um propósito fundamental na sua e na minha vida. Sabe qual é? E eu vou te explicar. O jejum tem um propósito de mortificar a tua carne. Você pode dizer isso comigo? O jejum, não ouvi você. O jejum tem um propósito: mortificar a minha carne. Vou te dar um exemplo. Na medida que você alimenta mais a sua vida espiritual, com as práticas saudáveis de uma vida cristã, como, por exemplo, a leitura da palavra de Deus diariamente, a oração continuamente, em todo tempo, em todo momento, diariamente, o jejum, as vigílias, né? E eu espero breve a gente está fazendo uma vigília aí, após o retorno, né? Acabando essa aglomeração, a gente fazendo uma vigília, né? Porque eu entendo, gente, eu aprendo com a palavra de Deus que quanto mais eu me aproximo das coisas de Deus, mais parecido com Deus eu vou ficando. Por isso que é importante você e eu termos essas práticas saudáveis como cristão. Porque senão nós teríamos sido salvos, seríamos arrancados dessa terra e iremos morar com Deus. Mas Deus espera que você e eu, diariamente, cresçamos, nos aperfeiçoando. A gente pregou logo nesse período aí da quarentena sobre o homem carnal, você lembra disso? Sobre o homem natural e sobre o homem espiritual. Aquele ali são os 3 modelos de pessoas que a gente tem conosco, na sociedade e na igreja. Sendo que o homem carnal e o homem espiritual, ele está aqui entre nós. A mulher carnal, a mulher espiritual está aqui entre nós. E cabe a você e eu desenvolvermos a nossa maturidade, o nosso crescimento, o nosso crescimento com Deus, buscando ser o homem e a mulher espiritual. Você pode dizer amém por isso? Mas isso não vem à toa, de graça. Você tem que ter práticas fundamentais, bíblicas, para que você seja essa mulher espiritual, para que você seja esse homem espiritual. E aí você vai buscando o conhecimento, a intimidade, a sua vida de comunhão com Deus vai te aproximando mais de Deus. Você está entendendo? Vou te dar um outro exemplo. Imagine você, que a gente estivesse fazendo aqui nessa plataforma uma competição de brigas, e a gente desse a um lutador, durante uma semana não, vamos botar um mês, suplemento, HMB, o Whey Protein, fizesse uma vitamina balanceada, uma comida balanceada para ele. Todos os dias ele dormiria 8 horas por dia, praticaria esportes, cuidaria da sua vida, não ficaria parado, mas teria as suas atividades físicas, musculação, treino, aprendendo com seu mentor lá as artes marciais, seja ela do karatê, do judô, seja lá qual for a arte que o cara defende. E tem o outro oponente, que aí você, como treinador, daria para ele hambúrguer. Todos os dias, do McDonald's, do Burger King, né?
depois do hambúrguer, você levasse ele todo dia para comer macarronada. A gente estaria fazendo, nem um lutador de sumô, né? A gente estaria criando uma geleia para lutar contra um oponente, né, totalmente saudável. Mas é parecido, joguei esse exemplo para você ver como é parecido. Quanto mais você alimenta o seu espírito, mais espiritual você será. Quanto mais você vive as obras da carne como crente, mais carnal você será. A decisão é sua. O que você quer ser? Carnal ou espiritual? Nós estamos, gente, vivendo momentos dentro da história do cristianismo que a gente precisa ir além. A gente precisa parar de comer papinha e comer tutu, comer feijoada, comer coisas para sustentar a nossa fé. Porque o inferno não está brincando de ser inferno e ele vai bater forte para tirar você e eu do caminho, para induzir você e eu às coisas mundanas. E eu já disse uma frase que ela não é minha, mas eu já disse aqui nessa plataforma: o diabo, quando ele não pode te parar, ele te acelera. Você pode dizer isso para você ouvir? O diabo, quando ele não pode me parar, ele vai me acelerar. E ele sutilmente, ele vai te acelerar e você nem vai perceber. Com o entretenimento, por exemplo, é uma forma que ele está acelerando demais as pessoas. Com as redes sociais, tem gente que perde quase que o dia todo nas redes sociais, e aí depois diz: não tive tempo de orar, Senhor, me perdoe. Não tive tempo de jejuar, Senhor, me perdoe. Não tive tempo nem de cumprir os meus afazeres de dona de casa, de marido, porque eu estava distraído. É entretenimento. E se a gente não tomar cuidado, gente, esse entretenimento também chegará à igreja, porque a igreja contemporânea, ela vai querer se associar, não à igreja de Cristo, tá? Diga graças a Deus. Porque a Bíblia diz que sempre haverá na igreja de Cristo remanescente. E eu espero que você que me assiste, você que está aqui, seja esse remanescente fiel. Que virão as tempestades, que virão as lutas, que virão as tribulações. Como eu preguei na escola de liderança quinta-feira sobre a parábola das duas casas. Uma sobre a rocha e uma sobre a areia. E aí virão as tempestades, virão os terremotos, os maremotos. Mas a sua casa, a minha casa, está firmada sobre a rocha, e pode vir, e você como o bambu, que você enverga, mas você não quebra, porque quem te ergue é o Espírito Santo, é a sua vida prática de comunhão com Deus. Pastor, isso não é fácil. E quem está dizendo que é? Ser cristão não é brincadeirinha não, gente. Tem muita gente brincando de ser cristão. Mas ser cristão tem um preço a pagar. Jesus disse que o seu fardo é suave, né? Ele é suave, ele ajuda você, mas ele disse que você e eu temos uma cruz a carregar. E a gente precisa entender isso, porque, gente, eu posso te afirmar, e já está aí na mídia, até brasileiros, teólogos brasileiros, falando um bando de abobrinha. Eu não estou aqui para falar mal de colega, mas o que não falta é abobrinha. Mas por quê, pastor? Porque as pessoas estão tirando os olhos de Jesus e começando a olhar com os seus olhos a sociedade, as coisas da vida, os problemas da vida, querendo induzir que a sociedade seja aceita pela igreja, quando Jesus diz para nós como igreja que nós não somos do mundo. Diga: eu não sou do mundo. Você está no mundo. E você está no mundo com um papel: transformar o mundo. Transformar o mundo com a sua vida. Transformar o mundo com as práticas do reino de Deus. Transformar o mundo dizendo para o mundo que você tem uma aliança com Jesus. Dizendo para o mundo que nós amamos o pecador, mas nós aborrecemos o pecado. E essa é a temática da igreja. A gente vai sempre amar os pecadores, mas não vamos aceitar o pecado, porque o pecado traz separação entre Deus
e o homem. E você e eu precisamos entender que o jejum vai nos aproximar de Deus. Por quê, pastor? Porque o jejum vai mortificar a tua carne. O jejum vai fazer você entender o seguinte: sua mulher é importante para você. Você não vai começar a olhar para ela e falar assim: minha mulher hoje não limpou a casa, minha mulher é isso, minha mulher está chata, minha mulher é isso. No namoro, todo mundo dizia: oi, benzinho, oi, 24 horas por dia quase se beijando. 24 não, né? 8 horas por dia quase se beijando. Aí casa, depois começa a ver e falar coisas que não devia. Então, queridinho, se você estiver em Cristo, você vai olhar para sua mulher e vai dizer para ela assim: ó, eu preciso te amar como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por você. E eu vou em todo momento mortificar a minha carne, os meus desejos, a minha vontade, e vou amar-te como Cristo amou a igreja. Seja ela novinha, seja ela já com 40 anos, com 60 anos, toda enrugada, você e eu temos que amar a nossa até o fim, como Cristo amou a igreja. Esse amém foi para mim. A gente precisa parar de, nenenzinho, bonitinho. A gente precisa entender, gente, porque daqui para frente as coisas vão estar, a figueira, a árvore vai balançar, e você e eu precisamos estar ligados à árvore. João capítulo 15 diz que quem é a árvore, gente? Jesus. E você e eu estando nele, a gente vai conseguir vencer todos os obstáculos dessa vida. Então eu creio que o jejum vai mortificar a tua carne, os teus prazeres, a tua vontade. Um dia desse eu recebi um e-mail anônimo, um cara perguntando se ele podia fazer coisas horríveis com a mulher dele. Eu falei: o que a Bíblia te ensina, amigão? Não, é porque tem pastor A falando que pode, tem pastor B falando que pode, tem outro, ela também consente fazer tudo comigo, pastor. Eu falei: mas o que Cantares diz para você? O que a Bíblia diz para você? Como é que você e eu temos uma vida santa, uma vida de relacionamento íntimo com a nossa mulher? Está na Bíblia. Ah, mas o mundo ensina assim. O mundo jaz no maligno, meu irmão. E se você está em Cristo, cheio de Cristo, cheio da unção de Cristo, você não vai ceder às pressões do mundo, porque a tua carne, ela quer o mundo, a minha carne, ela quer o mundo, os desejos e os prazeres do mundo. Agora, quanto mais você e eu, estando cheio de Cristo, a gente vai identificar e vai falar assim: faz assim, ó. Faz. Está sentindo o cheiro? Aqui tem cheiro de suave, da presença de Deus. Mas quando você fizer assim, ó, faz de novo, você vai sentir o cheiro de enxofre, gente. Você vai perceber as setas, os ardis infernais da maldade. Agora, para que isso aconteça, para que você esteja perceptível, você precisa estar próximo. Chegai-vos a Deus, diz a palavra de Deus, e Ele se chegará a vós outros. Como eu vou ser perceptível se eu estou vivendo um cristianismo carnal? O que importa para mim é dinheiro, o que importa para mim é luxo, o que importa para mim é o meu corpo, o que importa para mim é a minha vida. Eu quero ir na igreja só para ter, eu quero ir na igreja só para ganhar uma casa nova, um carro novo, um bem novo. Tudo isso é importante para a sua vida? Claro que sim, Jesus já disse isso e eu já preguei isso aqui, mas isso não é relevante, isso não é o fundamental. Você e eu temos uma missão como corpo de Cristo, e Jesus deixou claro em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas essas demais coisas que você e eu precisamos, te será acrescentada. Então pare de ser como gentil, seja como um integrante do reino de Deus, como um filho da luz, porque não vai faltar nada para você e para mim como filho da luz. Deus vai suprir, Deus vai ser sempre o Jirê. Quando jejuamos, gente, a gente precisa entender
que a gente não tem que crer no jejum. A gente crê em Deus. É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Fernandinho diz pra gente, né, através da sua canção, só me resta agora adorá-lo. O jejum em si não me faz vencer, gente. Mas ele vai liberar a minha fé, a minha intimidade, a minha perceptividade, para que eu possa entender os ardis, as ciladas do diabo. Um dia desse, um teólogo aí que eu estava ouvindo, disse que a gente tem que ressignificar e reescrever a Bíblia. Reescrever a Bíblia, vamos reescrever a Bíblia porque ela está ultrapassada. E daí vai para cima. Você vai ver que teve um que disse, né, que ele era a favor do aborto. E daqui para frente você vai ver coisas assim, do arco da velha. Mas Jesus também já tinha dito que nos últimos dias se levantarão espíritos enganadores, que se pudesse enganaria até os santos. Está lá em 1 de Timóteo. Então você e eu, para termos essa perceptividade, essa sensibilidade, a gente precisa estar onde? Em Cristo. Ligado na videira, porque você e eu ligado na videira, a gente não vai receber nenhum alimento que venha de outro lugar a não ser da videira. E quanto mais você mortifica a sua carne, mais consciente você vai estar de que você precisa mais de Deus. Você vai ter consciência de que você precisa mudar todos os dias, renunciar todos os dias. Você vai dizer como Paulo: o que eu quero isso eu não faço, mas o que eu não quero isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me afastará desse dilema? Quem te afasta? Quem me afasta desse dilema, da briga que há entre o corpo, a alma e o espírito? A sua comunhão, a sua participação cotidiana, diariamente com Deus. E aí Ele vai te fazer você produzir o fruto do Espírito. O jejum vai te preparar para a batalha espiritual. Você pode dizer isso comigo? O jejum vai me preparar para a batalha espiritual. E lembre-se, está lá em Efésios, ela é diária. Tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade, contra todo um sistema que está sendo diariamente corrompido pelo inferno. Jesus mencionou que determinada casta de demônios só sairiam por intermédio da oração e do jejum, trazendo revestimento para a tua vida. Eu vou te fazer uma pergunta: por que a gente hoje não vê paralítico andando? Por que hoje a gente não vê milagres acontecendo, cego enxergando? A culpa está na Bíblia ou a culpa está onde? O que você acha? Sabe por quê, gente? Porque nós estamos tirando o foco. Se você ler a igreja neotestamentária de Atos dos Apóstolos, eles estavam diariamente em comunhão uns com os outros, celebrando a Deus. Não havia um templo, mas havia essa conectividade, essa unidade entre o corpo de Cristo, para diariamente buscar mais e mais a glória de Deus e proclamar a salvação de todo mundo conhecido, porque eles entendiam que eles eram a geração que logo em seguida seriam arrebatados. E por isso eles se dedicavam constantemente. E aí o fluir dos dons espirituais eram tremendos na vida da igreja. Isso é possível acontecer hoje? Claro que sim. E Deus almeja que isso aconteça na nossa igreja. Você pode dizer amém por isso. Agora tem um preço a pagar. Você está disposto a pagar esse preço? Amém? Você deu amém porque eu pedi, ou você está disposto a pagar o preço? Porque se você estiver disposto a pagar o preço, eu creio, cegos vão enxergar nesse lugar,
Eu creio, ninguém vai entrar aqui oprimido, deprimido, endemoniado e vai sair de novo do jeito que ele entrou. Ele vai sair purinho da Silva. Eu creio que todo espírito de enfermidade, qualquer pessoa que entrar enferma nesse lugar vai entrar e vai sair curada. Sabe por quê? Não é porque vai ser o pastor Marco que vai orar, o pastor Luiz, não é porque os ministros vão orar, não, é porque a igreja vai estar unida numa só fé, num só propósito, num só motivo de atrair a glória de Deus a este lugar. E quando a glória de Deus está no lugar, o mal não pode ficar. Agora eu preciso que você enganje-se comigo nessa missão. Uma andorinha só não faz verão. E aí a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós. Jesus quer ser caçado, gente. Alguns anos atrás eu li um livro, Caçadores de Deus. É legal, você vê uma história muito legal, onde Deus, todos os dias, quer ser caçado pela sua criação. Tanto Ele quer ser caçado por você, que Ele desejou habitar e habita em nós. Porque o desejo de Deus é estar diariamente unido a você. E isso vai trazer mais autoridade de Deus sobre a tua vida, mais poder de Deus sobre a tua vida. Você vai ministrar ao Senhor, você vai enviar e fazer coisas tremendas. Você vai chegar ali no Albert e vai impor as mãos e aquelas enfermarias vão ficar todas vazias. Porque a autoridade de Deus vai estar em você. Nesta manhã, eu quero convidar você a entender que o jejum, então, ele pode e tem um poder transformador da sua vida. Ele pode ser parcial, ele pode ser total, ele pode ser jejum de 3 dias, de 21 dias, como fez Daniel. Vai depender da sua relação com Deus. Se você for fazer um jejum acima de 3 dias, não esqueça, seu jejum precisa ter água, H2O. Mas pastor, nem 3 dias eu aguento. Então faça parcial. Faça de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, de 12 horas. Beba sua água, porque ela vai hidratar o seu corpo e a gente precisa cuidar do corpo. E eu posso te afirmar, gente, e eu quero desafiar você nessa semana a tirar um dia de jejum para a sua vida. Não para você cumprir um pedido que eu estou te fazendo, não, mas para você experimentar um novo relacionamento com Deus, uma nova intimidade com Deus. Enquanto você estiver fazendo jejum, não esqueça, leia a Bíblia, esteja em oração. Porque não adianta também eu estar fazendo jejum e estar aqui, fazendo minhas atividades seculares, não. Aproveita um tempo a sós com Deus, no teu lugar secreto. Pode ser um dia, pode ser 3, 7, 14, 21, como foi o de Daniel. Daniel fez de 21, mas Daniel introduziu no seu jejum um jejum somente de legumes. Ah, pastor, isso é mole, eu faço. Posso te afirmar, eu como legumes. Você come uma vez, 2, 3, 4, 5. No 7º dia você comendo só legumes, você já está de mal com os legumes. Daniel fez 21 dias só com legumes. Talvez você queira fazer jejum de internet. Aí, juventude, jejum de internet, jejum de TikTok. Passa 30 dias de não acessar a internet e pegar esse tempo que você acessava a internet e dar ele para Deus em oração, em jejum, em quebrantamento. Jejum de televisão. Pastor, não brinca não. Eu gosto da novela das 8. Aliás, qual é o nome da novela das 8 mesmo agora que está passando?
Qual? Você está esperto, né? Você está ficando esperto. É isso aí. Mas você já reparou, se a gente pegar todo dia a novela das 8, aquele tempinho ali para declarar a nossa relação com Deus? Faça isso. Você vai ver como vai acontecer uma explosão. Quantos aqui já são batizados no Espírito Santo? Quantos aqui querem ser batizados no Espírito Santo? Erga suas mãos, olha, isso é possível. Agora você tem que buscar uma coisa que é santa. Você e eu temos que correr atrás dela. Pastor, mas eu já não fui salvo pela graça? Sim, a obra toda foi plena e completa. Show! Você e eu já vamos para o céu. Mas como você quer ir para o céu? Você pode ir com um alto nível, num outro patamar, como diz o meu artilheiro Bruno Henrique. Ou você pode ir para o céu capengando. A decisão é sua. Devemos falar que estamos jejuando, gente? Claro que não. Jesus abominou essa atitude. Então nunca diga para ninguém que você está jejuando. E concluindo, eu quero encerrar essa reflexão hoje dizendo para você e convidando você, desafiando a você. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios, a praticar mais uma vida de jejum. E eu posso te afirmar, porque não sou eu, é a palavra de Deus, que certamente você vai descobrir um poder extraordinário que estava dentro de você, mas você estava bloqueando ele, o poder do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo, gente, você vai ser imbatível. Você pode ficar de pé, diga isso comigo, na força do Espírito Santo, eu vou ser imbatível. Tens liberdade aqui, Denilson? Eu não sei como você vai sair desse lugar, eu espero que você saia daqui hoje, repensando o seu cristianismo, repensando a sua vida de comunhão com Deus. Pastor, vou deixar de trabalhar? Claro que não. Vou deixar de ter a minha vida conjugal? Claro que não. Mas você vai ver e você vai experimentar que dentro desse contexto humano que nós somos espírito, alma e corpo, o Espírito tem como prevalecer através de nós, se nós nos rendermos a Ele. E aí você cheio do Espírito Santo, ó, até aquela faculdade que tu leva assim, ai Deus, hoje de novo, aquele professor qual professor que você não gosta aí? Matemática? Até hoje eu vou ter que ouvir aquela aula de geometria. Você com o Espírito Santo, você vai sentar, você vai entender, você vai ter mais disposição para receber a informação de geometria. Posso te afirmar, o Espírito Santo vivifica, ou seja, ele traz vida àquilo que estava morto. Erga suas mãos, diga para ele: você tem liberdade na minha vida, Espírito Santo.